Uma das questões que mais perturbam a mente humana é aquela que questiona a sua própria identidade. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Em algum momento da sua vida, você pode ter se questionado sobre o significado da sua existência e sobre as suas origens. Por que é tão importante para o ser humano entender sobre a sua existência? Porque todos estão em busca de um propósito. As pessoas sonham e almejam alcançar um sentido para a sua vida. E quando você não sabe para que existe, tudo se torna sem sentido. Jesus sabia quem ele era. Ele entendia o papel de sua vinda a esta terra e tinha um propósito bem definido. Por isso ele afirma com tanta seguridade uma das frases mais intrigantes da Bíblia: Eu sou o que sou. Neste primeiro episódio da série Eu Sou do programa Está Escrito, você vai entender que tudo o que Cristo ofereceu é porque Ele o era. Esta é a identidade de Jesus, o Eu Sou. Voltamos agora, sem nenhuma parada mais, daqui até o final do programa, para a gente estudar, começar a estudar dentro do Evangelho de João, o tema de Jesus como o grande eu sou. E eu preparei essa série aqui para ajudar você, que talvez esteja passando aí por um problema existencial muito grande, crise existencial, com angústia, talvez pensando assim: o que Deus pode fazer por mim se eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu não consigo dormir, eu não consigo mais nem me relacionar com as pessoas, sou uma pessoa que não confia em ninguém. Se você está meio perdido com as questões da sua vida, você mais do que nunca e mais do que ninguém precisa descobrir quem é Jesus. E ao descobrir isso, com certeza, você vai passar por um processo de autoconhecimento. Então a gente vai começar agora essa série Jesus como o grande eu sou, dentro do Evangelho de João. E eu vou convidar você a pegar aí a sua Bíblia, se você puder me acompanhar. No Evangelho de João, eu quero ler com você um verso. Aqui vai servir de base para tudo que a gente vai ver a partir de agora, tá bem? Achou aí? Evangelho de João. Abra então comigo, capítulo 8. Eu quero ler com você o verso 58. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse é, sem sombra de dúvida, um dos versos mais profundos, complexos e inspiradores de toda a Bíblia. Sabia disso? Tem muita coisa por detrás dessas palavras de Jesus que pode ser estudado. E a gente vai fazer isso a partir de agora. Eu quero entrar com você no tema de Jesus, o grande eu sou. Algum tempo atrás eu li uma história bem interessante sobre um filósofo que estava sentado num parque, todo desgrenhado o cabelo dele, barba por fazer, ele estava sujo. E no cantinho do parque alguém passou pelo filósofo e fez uma pergunta para ele: escuta, quem é você? O filósofo olhou e disse assim: por Deus, eu gostaria de saber quem eu sou. Se você souber, por favor, me diga. O questionamento daquele filósofo parece ser o nosso questionamento, não é? Quem é você? Quem sou eu? Uma vez um outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer, ele disse o seguinte: se Deus fez esse mundo, eu não gostaria de ser esse Deus, porque a miséria desse mundo destrói o meu coração. A verdade é que existir não é uma tarefa muito simples. As questões existenciais, elas são muito complexas. A gente aqui carrega dentro do coração um vazio que precisa ser preenchido. E a gente, quando vai tentar preencher esse vazio, a gente esbarra diante de algumas dificuldades. Por exemplo, a primeira pergunta que a gente faz é: quem eu sou? Essa é uma necessidade que todo mundo tem de estabelecer a sua identidade. Quem é você? Mas não é só isso que a vida demanda de nós. Também você precisa responder uma outra pergunta: o que eu sou? Ou seja, qual é a sua essência? Do que você é feito? Mas tem uma outra pergunta: de onde eu vim?
Ou seja, a gente precisa saber também a nossa origem para entender onde a gente está hoje, mas não para aí. A gente também tem que entender uma outra pergunta. É por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? Por que eu vim ao mundo? E uma outra ainda, para onde eu estou indo? Eu preciso também saber o meu destino. Sabe, esse problema da existência humana, ele nos coloca diante de diversos desafios, diversas coisas, como por exemplo, a gente responde essa pergunta ou essa ansiedade de quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu vou, colocando coisas dentro do nosso caminho, como por exemplo, profissão. A gente tenta responder essas perguntas com uma profissão. A gente tenta também responder essas perguntas através da nossa personalidade. Tem alguns que são um pouco mais impositivos, talvez diante das demandas da vida, eles até conseguem se sobressair um pouco mais. Mas tem aqueles que são mais pacatos, são mais quietos, que enfrentam dificuldade nesses problemas. A gente também responde às questões existenciais usando os nossos gostos. Por exemplo, tem gente que gosta de se aventurar mais, tem gente que gosta de se aventurar menos, tem gente que gosta de perguntar mais, tem gente que gosta de perguntar menos. Mas, além disso tudo, a gente também responde essas demandas com o nosso caráter. A gente, às vezes, encontra pessoas que são verdadeiras e pessoas que são falsas. A tendência nossa como ser humano é sempre responder às perguntas com a perspectiva que pode se dividir em 3 partes. Ainda mais hoje, nos dias que nós vivemos, as pessoas tentam responder às demandas da sua existência com uma perspectiva humanista. O que isso significa? Dentro do pensamento humanista, existe um desligamento do pensamento religioso. Ou seja, tudo que envolve religião, eu não quero saber. Mas, além disso, de uma perspectiva humanista, as pessoas também respondem aos seus anseios com uma perspectiva existencial. O que significa isso? O homem passa a ser o centro de todas as coisas. Ele é autossuficiente. Ele não tem um destino biológico, ou seja, eu não fui criado para alguma coisa, eu tenho um destino social, ou seja, eu preciso encontrar o meu lugar na sociedade, onde eu estou inserido. E isso ninguém define. A Bíblia não define, Deus não define, somente eu vou ter esse processo de descoberta. Então, falei 2 coisas até aqui, né? Uma perspectiva humanista, uma perspectiva existencial, mas tem uma terceira, que é uma perspectiva materialista. O que significa isso? As pessoas, para descobrirem quem são, elas vão responder através das coisas concretas, do aqui e agora. Isso se torna muito mais importante que as coisas abstratas, como, por exemplo, a espiritualidade. E aí, você talvez está vivendo assim, uma perspectiva humanista, rompendo com o relacionamento religioso? Você está vivendo dentro de uma perspectiva existencial? Você é o centro de tudo, até mesmo do centro do seu relacionamento com Deus? Ou, quem sabe, você está vivendo uma perspectiva material, se só preocupa com coisa, com dinheiro, com carro, com viagem, com o que as pessoas pensam de você nas redes sociais? Veja, sempre a gente procura responder sobre a nossa existência usando uma definição baseada em alguma coisa. Sabe o que isso significa? Que nós não somos, em hipótese alguma, autossuficientes. Nós não somos autoexistentes. Ao contrário de Deus. Deus, ele não pode ser comparado em essência, na sua existência, no seu propósito e também na sua origem, a nada que esteja relacionado às suas criaturas. Ou seja, Deus não se compara comigo. Ele é diferente em tudo. Agora, se Deus é diferente em tudo, e se Jesus era Deus, então significa que quando Jesus veio a este mundo, a sua existência aqui não me ajuda a ter uma melhor existência comigo mesmo, com Deus e com o próximo? É aí que a gente se engana. Quando Jesus veio a este mundo, mesmo sendo Deus e homem, Ele nos ajudou a entender qual é o sentido da vida, qual é o propósito da nossa existência. E quando ele diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso significa que ele existe agora mesmo
apenas por causa dele mesmo. Ou seja, ele é autoexistente. E se ele é autoexistente, ele pode ajudar você. A Bíblia traz algumas afirmações bastante significativas. Por exemplo, se você for aqui à primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o verso 16, você encontra assim, olha, o único que possui imortalidade. Deus é diferente. Por quê? Porque ele é imortal. Nada mais é imortal. Todos dependem dessa essência de vida que se encontra em Deus. E diz aqui o texto, ele também habita numa luz inacessível. Homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele seja a honra e o poder eterno. Amém. Olha só que coisa interessante. Jesus, o grande eu sou, é a mais profunda, é a mais complexa e a mais problemática de todas as declarações que ele fez. Por que isso? Para a gente entender quão problemática é a afirmação que Jesus fez antes que Abraão existisse, eu sou, deixa eu estudar aqui com você rapidamente um dilema que um grande teólogo, professor irlandês chamado C.S. Lewis, ele propôs. Esse dilema é dividido em 3 partes. Ele disse o seguinte, essa autoafirmação de Jesus, como sendo eu sou, que existe independente de qualquer coisa, ela pode ser entendida em 3 diferentes perspectivas. Primeira, para ele, quando Jesus diz isso, ou ele era lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus. Não pode ser uma outra coisa. Ou ele era lunático, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Lunático porque ele talvez não tivesse domínio da sua razão, fosse um louco que saía falando bobagem por aí. Ele seria um mentiroso que enganou a milhares de pessoas do seu tempo e também de gerações futuras, posteriores, usando uma fraude consciente. Porque se ele não era Deus e disse que era Deus, então ele é um mentiroso. Se ele não era lunático e nem mentiroso, só sobra uma opção. Ele, de fato, era divino. Ele era o Verbo de Deus, que se encarnou e que viveu aqui entre nós. Jesus, em função disso, de acordo com esse teólogo e professor, ele não poderia ter sido um grande mestre da moral, como alguns por aí começam a dizer, não, Jesus ele não era Deus, mas ele foi um grande mestre da moral. Não. Você tem que fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e ele é o Filho de Deus, ou então esse homem é um louco, ou alguma coisa muito pior do que isso. Você pode chamá-lo de louco, você pode cuspir nele, você pode matá-lo como se fosse um demônio, você pode cair aos seus pés e chamá-lo como se fosse o Senhor e Deus. Mas ele não pode ser tratado como um grande mestre humano, em hipótese alguma. Ou ele é um lunático, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus. Ele mesmo não deixou isso aberto para nós. Ele não deu essa hipótese, essa possibilidade. É claro que Jesus não era um lunático. Ele não era um demônio. É claro que, por mais estranho, assustador ou improvável, até mesmo que possa parecer, eu tenho que aceitar a visão de que ele era Deus. Quando ele afirmou que tem autoridade para perdoar pecados, ele estava se comportando como se realmente fosse a principal pessoa ofendida por todas as desobediências humanas. Quando ele afirmou, eu sou, ele queria dizer que ele sempre existiu, ele não teve origem e muito menos terá um final. Ele é o mesmo hoje, ontem e ele vai ser eternamente. Quando ele disse que voltaria a este mundo, ele estava dizendo o seguinte, que ele pretende julgar o mundo no fim dos tempos. Agora eu queria analisar com você aqui quais são os objetivos desta afirmação de Jesus quando ele diz assim, eu sou. Nós vamos ver aqui alguns, e o primeiro deles, você vai entender comigo, Jesus ele queria mostrar a grandeza de Deus. Como que ele fez isso? Ele é a realidade de todas as coisas. Tudo existe por causa dele. Quer ver só? Se você for aqui no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 3,
você vai entender um pouquinho melhor isso daqui. João capítulo 1, verso 3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha só que interessante, vamos pensar um pouquinho aqui. Jesus é a causa da existência de todas as coisas. Você está respirando aí? Você está vivo? Sabe por que você está vivo? Ele é a causa de tudo existir, nada do que foi feito se fez sem ele. Você não foi fruto do acaso. O seu pai e a sua mãe não foram usados aleatoriamente para que você viesse à existência. Deus tinha um plano para você. A sua existência não é vazia. Ele é responsável por todas as coisas existirem, inclusive você. Então, quando você entende que Jesus é o grande eu sou, você começa a entender que a sua vida, a minha vida, depende necessariamente dele. E agora a gente entra no segundo ponto, que nós somos dependentes da sua existência. Olha só comigo no capítulo 15 aqui do Evangelho de João, olha que interessante esse verso. Aqui na parte final do verso, capítulo 15, o verso 5, ele diz assim, olha, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só que interessante. Primeira coisa que eu preciso entender sobre a grandeza de Deus. Tudo existe por causa dele. Ou seja, eu não vim à existência porque eu escolhi. E também não foi fruto do acaso. Nós viemos a este mundo por causa dele. Segunda coisa, nós somos dependentes dele. Nada existe sem ele. Ele mesmo disse aqui, olha, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer ser feliz? Você precisa de Jesus. Você quer ser mais próspero? Você precisa de Jesus. Você quer viver mais? Você precisa de Jesus. Você quer felicidade para o seu casamento? Você precisa de Jesus. Você quer mais sabedoria? Você quer passar numa prova, no vestibular? Mais do que estudar, você precisa de Jesus. Agora vem o terceiro ponto, que é muito importante também, que é, quando a gente entende esse segredo, Paulo escrevendo lá em Filipenses, olha só que interessante esse verso. Filipenses 4, o verso 13. Talvez seja um verso bem conhecido seu. Diz assim, ó, Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você confia em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Tem um outro verso também, bastante interessante, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 5. Diz assim, no final do verso, ele fala assim, olha, a nossa suficiência vem de Deus. Nós somos dependentes dele, mas também nós somos suficientes por causa dele. Sabe o que isso significa? Que quando você vai a Cristo, ele te faz suficiente. Para aqui um pouquinho. Você consegue entender por que o humanismo, o existencialismo e o materialismo são o ópio do ateísmo? Porque os ateus que não creem em Deus, eles nunca serão suficientes. Você pode fazer tudo, mas o essencial nunca vai acontecer. Porque a nossa suficiência só vem de Deus, só vem de Cristo. E agora, a quarta razão da gente entender que a grandeza de Jesus Cristo ao dizer eu sou grande, eu sou, pode ser entendida aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 15. Dá uma olhadinha comigo. Em Colossenses, capítulo 1, o verso 15, ele diz assim, olha, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. O que isso significa? Que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você avançar um pouquinho mais em Hebreus, capítulo 1, verso 3, você vai encontrar aqui a informação de que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Veja, em Cristo, Deus ele não se fez pequeno, Deus ele se fez real, se fez conhecível, ele se fez próximo, ele se fez carne. Quando Deus decidiu se revelar através de Cristo, ele chegou mais perto de nós, para mostrar para você que ele é a razão
da nossa existência. Eu quero agora mostrar a segunda razão, ou o segundo sentido das declarações de Jesus Cristo quando ele fala, eu sou. Você encontra aqui pelo menos 15 vezes no Evangelho de João essa informação. E sempre quando Jesus ele vai falar sobre o eu sou, ele vai querer ensinar alguma lição relacionada ao santuário de Deus. Eu quero comparar rapidamente aqui com você o contexto do ensino de Cristo com o ensino dos outros evangelistas. Quando você vai, por exemplo, no Evangelho de João, em nenhum momento Jesus se esconde. Ele revela, desde o início do seu ministério, que ele era o próprio Cristo. Mas, por exemplo, quando você vai em Marcos, capítulo 3, o verso 11 e 12, você encontra aqui Jesus Cristo censurando os espíritos imundos, dizendo o seguinte, olha, eles falaram assim, tu és o Filho de Deus. Mas diz aqui o texto, mas ele lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Parece que Marcos ele está aqui falando de um segredo que não podia ser compartilhado com ninguém. Por exemplo, quando você vai em Mateus capítulo 8, verso 4, diz assim, ó, disse-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou. Observe que quando Jesus cura um leproso, ele diz assim para o leproso, ó, não fale nada para ninguém que eu sou o Cristo. Parece que tem um segredo que ele não quer compartilhar. Quando você vai, por exemplo, em Lucas 4, o verso 41, você encontra aqui uma informação bem interessante. Lucas 4, verso 40 e 41, diz assim, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades ou enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E olha só o verso 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, por saberem ser ele o Cristo. Olha que coisa interessante. Ao contrário de tudo isso, no Evangelho de João, Jesus ele se assume um ser divino. Ele se assume como Messias. No Evangelho de João, Jesus faz isso especialmente através da declaração eu sou. No Evangelho de João, como eu disse a você, existem 15 vezes a declaração de Jesus dizendo eu sou. Ela está espalhada em toda a narrativa do Evangelho. Assim ele está colocando uma ideia de que ele é esse ser divino. Ele está dando essa super ênfase, demonstrando que a sua missão era revelar o Pai, mas ao mesmo tempo que ele revelava o Pai, ele estava revelando qual era o plano da salvação de Deus para a humanidade. A primeira vez que a humanidade conheceu o grande eu sou foi lá no Antigo Testamento com Moisés no deserto. Você se lembra? Lá em Êxodo 3, o verso 14, Deus falou assim a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse assim, olha, dá um recado lá para os filhos de Israel, que o eu sou me enviou a vós outros. Olha só que interessante, o grande eu sou, ele foi ao encontro do povo lá no cativeiro egípcio para libertar da opressão e caminhar no meio deles até que eles chegassem à terra prometida. Mas como é que ele fez isso? Em Êxodo 25, verso 8, ele faz um pedido especial, ele diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Agora observe, quando você vai para o Evangelho de João, passa a fazer mais sentido uma declaração interessante do capítulo 1, verso 14, que diz assim, olha, João 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar aqui significa literalmente tabernacular, armar a tenda. Deus armou a sua tenda entre os homens quando ele se fez carne. Já aqui no início do ministério, João mostra que Jesus ele faz essa declaração de que o santuário físico que fora construído lá em Jerusalém, no Monte Moriá, era simplesmente um símbolo, uma tipologia do seu corpo. Quando você vai aqui no capítulo 2, o verso 19 do Evangelho de João, por exemplo, isso fica um pouco mais claro. João capítulo 2, o verso 19, ele diz assim,
literalmente, Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Veja que Jesus está dizendo que o templo físico apontava para a sua encarnação. E Mateus concorda com isso. Quando você vai lá para o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 12, o verso 6, ele diz assim, olha, eis aqui está quem é maior do que o templo. Como é que o templo apontava para Jesus? O que o grande eu sou tem a ver com o plano da salvação? E aqui está a lição linda que João apresenta para a gente dentro do seu Evangelho. Cada utensílio do templo, ele ensinava alguma coisa relacionada à pessoa e o ministério de Jesus. João ele está descrevendo que a vida e o ministério de Jesus podiam ser melhor compreendidas quando você olhava para o santuário. Então, o santuário, queridos, é como se fosse um molde, a moldura por detrás do Evangelho de João, quando Jesus ele vai sendo descrito. E quando você compreender essa lição, você vai entender o que precisa para a sua felicidade. Se você entender por que Jesus é o grande eu sou, você vai entender o que você precisa ser. Então vamos aqui comigo rapidamente compreender o significado dos utensílios que a gente encontrava lá no santuário. Vamos aqui rapidamente. Na parte externa, ou seja, fora, você tinha o pátio. Dentro do pátio, você encontra basicamente 2 utensílios, 2 mobiliários que ajudam a gente a entender o ministério terrestre de Cristo. O primeiro deles era o altar de sacrifício. Ali os cordeirinhos e os animais eram sacrificados. Por que existia um altar de sacrifício no santuário? Para ilustrar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E Ele tira o pecado do mundo. Isso para ensinar para você e para mim que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Jesus pagou a nossa conta. Lá no Evangelho de João, no final, você vai encontrar a declaração no capítulo 19, Jesus falando assim, olha, está consumado. O que significa isso? Que o preço finalmente foi pago. Então, quando você olha para o altar de sacrifício, você entende que Jesus Cristo pagou o nosso preço. A gente não deve mais nada diante de Deus quando a gente o aceita como Salvador. Mas ainda dentro do santuário, na parte externa, no pátio, tinha uma pia com água. O que isso significava? Os sacerdotes precisavam fazer ali um ritual de purificação. Isso significava que Jesus Cristo, Ele oferece a água da vida. O que a água da vida é capaz de fazer na nossa vida? Ela nos limpa do pecado. Ela nos purifica. E é por isso que Jesus nos oferece essa água viva que flui em nosso coração, flui dentro de nós, através da ação do Espírito Santo. Você se lembra que ele falou para aquela mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João? Aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora olha comigo aqui, dentro da parte interna, do lugar que era chamado de lugar santo. Ali você tem algumas mobílias. Qual que é o utensílio que ajuda a entender um pouco melhor o ministério de Cristo, o ministério celestial de Cristo? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi à direita do Pai. Dentro do santuário tinha um candelabro. Esse candelabro tinha a função de iluminar aquele lugar. Por quê? Para que você e eu entendamos que ele é a luz do mundo. A função de Jesus Cristo é iluminar o mundo, é dissipar as trevas. Essa função era de Cristo. Mas ele mesmo disse que ela era temporária. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 8, ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ué, mas se ele só vai iluminar enquanto ele estiver no mundo, Jesus não está mais aqui hoje. E a pergunta que fica é, se ele não está aqui, quem é que ilumina o mundo hoje? A resposta, Mateus 5, verso 14, ele diz para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. É por isso que quando você vai ao Apocalipse, no capítulo 1, você vê Jesus Cristo andando ali no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio das 7 igrejas. Sabe por quê? Porque os castiçais, os candelabros, eles apontam para o ministério de Cristo de iluminação, mas o ministério da sua igreja também de iluminação.
Um outro sentido interessante que a gente encontra dentro de um utensílio no lugar santo era a mesa com os pães da proposição. Era o pão que não tinha fermento, o pão que não tinha pecado. Ou seja, esse pão alimentava de verdade o ser humano. Isso significa que o pecado, ele trouxe fome para o homem quando ele comeu. Curiosamente, o pecado entrou no mundo quando o homem comeu do fruto. E ao mesmo tempo entrou a fome, a miséria, a desgraça. Por isso o homem precisava de um alimento diferente. A partir de então, quando Jesus vem a este mundo e diz, eu sou o pão da vida, Jesus veio para saciar os nossos mais profundos desejos. É por isso que a sua fome de verdade só vai ser saciada quando você for a Cristo. Um outro utensílio que existia dentro do lugar santo, o altar de incenso. O altar de incenso, ele ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, bem próximo na divisão. Havia ali um véu e a fumaça que subia daquele altar com aroma entrava dentro do lugar santíssimo. Isso significa que Jesus é o nosso mediador. Que nós, através de Cristo, podemos chegar mais próximos do lugar santíssimo. Jesus, ele se apresentou como sendo o nosso único intercessor. Foi por isso que ele disse assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava ensinando que só há um jeito de você alcançar a felicidade, através dele. E finalmente, no lugar mais separado, onde só entrava o sumo sacerdote, o lugar santíssimo, estava ali a Arca da Aliança. Veja, a Arca da Aliança ensina que Jesus Cristo é a vida. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá, diante da glória de Deus, que aparecia sob a tampa do propiciatório, na imagem da Shekinah, da glória, em cima daquela tampa, entre os arcanjos cobridores, os querubins cobridores. Isso era um privilégio exclusivo do sumo sacerdote. Quando a gente vai lá em Êxodo 33, o verso 20, numa conversa com Moisés, Deus disse para ele assim, ó, homem nenhum verá a minha face e viverá. A glória de Deus, ela nos relegou, enquanto pecadores, à morte e à separação do Criador. Por isso, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Tudo dentro do santuário falava sobre Jesus. O nada do homem se completa diante do tabernáculo, da habitação de Deus. Quando Deus mandou Jesus a esse mundo, Ele estava mandando tudo aquilo que eu e você precisávamos para encontrar a nossa felicidade. E finalmente, a terceira razão do eu sou, Jesus, ele veio para revelar essa glória que tinha sido ocultada por causa do pecado, a glória de Deus. Talvez um dos versos mais tristes, e eu quero ler esse último verso com você. Vem na sequência do verso que a gente abriu aqui, que é o verso 59, o último verso do capítulo 8. Capítulo 8, verso 59 diz, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pensa aqui comigo. Com a vinda de Jesus, finalmente as sombras, o tipo, havia se encontrado com a realidade. O lugar preferido de Jesus Cristo era a casa do seu Pai. Quando você vai, por exemplo, em Lucas 2,49, ele fala para os seus pais terrenos, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu Pai? Assim como Davi amava estar no santuário de Deus, Jesus também tinha essa mesma paixão. Ele queria estar perto da glória de Deus. Davi disse no Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 84, verso 1 e 2, diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Esse também era o lugar preferido de Cristo. Quando a gente vai no Novo Testamento, em Atos, capítulo 5, verso 12, a gente também encontra os discípulos repetindo esse procedimento de Jesus. Eles se reuniam ali todos os dias no templo, no pórtico de Salomão.
Eles iam ao lugar mais próximo que eles podiam do lugar santíssimo. Agora, o que João está descrevendo aqui no capítulo 8, verso 59 é muito triste. Sabe por quê? Aquele que veio do Pai para revelar a glória aos caídos, por causa da dureza do coração deles, ele precisou se ocultar. Você consegue entender isso? O grande eu sou precisou se esconder. Mas ainda assim, esta é a forma que ele nos alcança. Sabe por quê? Deus, ele se revela quando ele se oculta. Há um paradoxo aqui. Deus revela o seu amor em meio ao ódio, especialmente da condenação da cruz. Deus nos dá força em meio à fraqueza. Deus nos dá a vida no contexto da morte. Deus nos dá a paz no meio das tempestades. Deus nos dá a sabedoria em meio à loucura do mundo. Sabe por quê? Porque Deus, ele se revela quando ele se oculta. Talvez você esteja questionando a validade da sua existência, pensando, eu não sou feliz, eu deveria ser feliz. Deixa eu te dizer uma coisa, se tudo está escuro, se tudo perdeu sentido, se você for a Cristo, as coisas serão novas, elas serão diferentes, porque Deus te ama, e no meio da dor, Ele consegue trazer o alívio. Deixa eu contar uma história para você. Agora, há pouco tempo, uma mãe foi notícia na mídia. O nome dela, Michelle Hinton, decidiu doar o seu útero para que um filho fosse gerado no mesmo órgão que ela havia crescido. Ela doou para filho o seu útero. E após uma longa cirurgia para ela e para sua mãe, Kirsty se tornou a primeira mulher na Austrália a receber um transplante uterino. Ela falou assim, estou com meus dedos das mãos cruzados, torcendo para que eu possa gerar um bebê no mesmo útero em que eu cresci. Que história interessante, né? Quem pensaria em gerar uma vida onde foi gerado? Esse mistério da existência acontece com a gente também. Quando você está questionando a validade, o propósito da sua vida, quando você pensa, olha, eu não consigo mais, não dá. É nesse contexto de dor, de angústia, de sofrimento que Deus faz algo extraordinário. Deus gera a vida no meio da angústia, do caminho, do vale, da sombra e da morte. Deus te dá força quando você pensa que você está fraco. Deus te dá paz no meio da tormenta. Deus te dá força no meio da fraqueza. Esse Deus é extraordinário. Ele é o grande eu sou para você. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você ouve essa música, permita a Deus mudar a sua história, deixando Ele ser esse Deus extraordinário na sua vida. Quando choras pelas vezes que tentaste e tentas se esquecer das lágrimas que choraste, tu só tens pena e tristeza, um futuro incerto espera, tu pode ter paz na tormenta. Muitas vezes eu me sinto como tu, e meu coração deseja algo real. O Senhor vem até mim e me ajuda a seguir em paz, em meio à tormenta. Tu podes ter paz, paz na tormenta. Fé e esperança
o Senhor guiará teus passos. Tenha paz em meio à tormenta. Tu podes ter paz, paz na tormenta. Fé e esperança quando não pode seguir, ainda que o mundo esteja em pedaços, o Senhor guiará teus passos. Tenha paz em meio à tormenta. Deus te dá paz, paz na tormenta. Fé e esperança quando não pode seguir, ainda que o mundo esteja em pedaços, o Senhor guiará teus passos. Tenha paz em meio à tormenta. Deus te dá paz, paz na tormenta. E aí? Como é que você está aqui dentro, ó? Como é que está o seu coraçãozinho? Você está vivendo no meio da tristeza? Você está pensando bobagem? Está querendo acabar com a sua vida? Deixa eu te dizer, se você não foi no lugar certo, você não vai ter a resposta certa para o que você precisa. Jesus é o grande eu sou. É nele, por ele e através dele, todas as coisas existem, acontecem. Então chegou o momento de você tentar com Jesus. Chegou o momento de você se derramar aos pés de Cristo e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser mais feliz. Me ajuda a viver em paz no meu casamento. Me ajuda a encontrar um propósito para a minha existência. Eu duvido, se você for a Cristo, você consegue voltar da mesma forma que você foi. É impossível, não tem como. O encontro com Cristo é transformador. Diante daquele que tudo é, nós passamos a ser o que precisamos. Então, entenda uma coisa. Jesus, ele vai trazer paz para um coração que está atormentado. Você está vivendo por turbulências grandes. Jesus diz para você: eu deixo a minha paz eu te dou. Eu não dou como o mundo dá. A paz de Jesus não tem a ver com dinheiro, você está entendendo? Não tem a ver com a riqueza, a prosperidade, a fama. A paz que Jesus dá tem a ver com significado, tem a ver com essência, tem a ver com propósito, com descoberta, com a revelação da sua palavra. Ó, tá aqui o fundamento da sua felicidade. Se você quer ser feliz, você precisa encontrar-se com Cristo aqui, ó. É no está escrito que as coisas começam a ser diferentes. Se você cansou, chegou a hora de você tentar do jeito certo. Vamos fazer isso? Vamos fazer agora? Não deixe para amanhã, não. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje. Ele quer que você mude agora. Esse encontro foi programado por Deus. Aqui no programa está escrito, a sua vida vira a página e você vai poder escrever um novo cenário. Mas a gente vai fazer isso com a bênção de Deus. Você pode fazer uma oração comigo? Você pode clamar a Deus comigo? Eu vou orar. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós não temos onde nos segurar.
senão em Ti e nas Tuas poderosas mãos. O Senhor consegue ver esse meu amigo, essa minha amiga que está agora conectado no programa Está Escrito? Os Teus anjos conseguem abraçá-la, abraçá-lo nesse momento? O Senhor pode levantar esse amigo, essa amiga? O Senhor pode dar um novo futuro? É claro. Então eu entrego em Tuas mãos. Que o milagre seja feito agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que alegria estar com você. O nosso programa está terminando, mas eu queria te lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.